O Nordeste é a segunda região no ranking de endividamento do país. Por conta disso, os PROCONs de todos os estados dessa região resolveram montar uma força conjunta contra o superendividamento. Por isso, nós estamos na semana de negociação do superendividamento. E sobre isso, a gente convidou o PROCON para vir conversar um pouco o que vai acontecer durante essa semana. Por isso, a Jéssica Zobel, que é assessora jurídica do PROCON, vai conversar comigo. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Elda. Seja bem-vinda. Obrigada. Mesmo que seja para falar sobre dívidas, né? Exato. Essa iniciativa de buscar essa negociação numa região que é tão endividada, é uma tarefa fácil? Na verdade é uma tarefa árdua, mas a gente vem buscando tirar a região Nordeste desse ranking. Né? A semana de negociação de dívidas Nordeste Sem Dívidas é uma iniciativa do presidente do PROCON Maranhão, Duarte Júnior. Ah, sim, ele é o presidente do PROCON Nordeste Maranhão também, e além disso, da região. Da região, né? tá De certo. todos os PROCONs da região Nordeste. Isso. Então, pensando nisso, pensando no ranking e pensando no recebimento das pessoas da segunda parcela do 13º, nós pensamos na semana. Né? Foi pensado na semana de forma que o consumidor tenha margem de negociação e entre o ano de 2018 sem dívidas. Ai, tomara, né, gente? Porque entrar o ano endividado é muito ruim, mas também é muito difícil, né? Porque a gente chega numa época do final do ano, para quem já vem endividado, a situação fica mais complicada. Mas normalmente a gente compra um pouquinho mais no final do ano. Tem um tal do espírito do Natal, que ele também é um espírito de dívida. É verdade. A gente fica com mais vontade de comprar, de presentear. Nessa época, assim, vocês fazem uma campanha exatamente no começo de dezembro, seria antes das pessoas começarem a comprar? Exatamente, justamente para estimular as pessoas a não excederem o orçamento familiar. Né? A gente sabe aí que começo do ano tem compra de material escolar, né? Muitas dívidas aguardando a gente. Exatamente, então o ideal é que a pessoa estude seu orçamento familiar e não gaste em excesso. Vamos torcer. Vamos. Mas assim, para sair do endividamento, quais são as estratégias que vão ser usadas agora pelo PROCON? Certo. Na semana nacional, na semana regional de negociação de dívidas, o consumidor, o cidadão pode chegar até a unidade do Viva da Beira-Mar, que vai funcionar, essa semana vai funcionar desde ontem, iniciou ontem e vai até o dia 1º de dezembro. O cidadão pode chegar das 8 às 17 horas na unidade do Viva da Beira-Mar e negociar. A negociação está acontecendo com as empresas mais reclamadas em todos os PROCONs da região Nordeste, que são empresas de telefonia fixa, móvel, bancos, concessionárias de serviços públicos, e dessa forma o consumidor consegue uma melhor negociação, inclusive sem juros. É o objetivo da Semana do Nordeste Sem Dívidas, negociar sem juros ao consumidor. Sem juros, né? As representantes de todas essas empresas vão estar lá? Exato. Ou vai ser uma mediação do PROCON que vai buscar a empresa? Como é que vai funcionar? Ela vai estar lá fisicamente esperando Atualmente nós semana. temos os parceiros como forma de negociação, mas temos a presença do PROCON acompanhando todas as negociações feitas. A negociação é feita direta com o, vamos dizer assim, com o representante da empresa. Exatamente. É isso, por exemplo, se eu tenho uma dívida de telefonia móvel, Exato. que quase todo mundo reclama de telefonia, só um parêntese, telefonia continua sendo Continua um dos no primeiros, ranking das mais reclamadas. das mais reclamadas, por exemplo. Então, eu tenho uma dívida lá com o meu telefone celular. Então, o meu representante da minha operadora vai estar lá para resolver isso, Exatamente, isso, né? acompanhado de uma pessoa do PROCON para garantir a melhoria, né, garantir a efetividade do acordo. Essa não é a primeira vez que vocês fazem esse tipo de campanha. Que resultados vocês têm colhido desse trabalho todo, Jéssica? Isso, nesse ano nós já tivemos uma semana de superendividamento, de negociação de dívidas, que superou aí o atendimento de 4.000 pessoas, 4.000 atendimentos, muitos atendimentos efetivos, negociações que o consumidor tinha uma dívida de 40.000 e chegou a 4.000 parcelado. Então, são casos concretos. Como é que ele tinha 40.000 em dívidas e negociou e ficou 4.000. Então, assim, é muito interessante o consumidor procurar a unidade do Viva da Beira-Mar, tentar essa negociação, né, negociar a sua dívida. E as pessoas, elas estão indo? Elas acreditam nessa negociação? Sim. Por exemplo, num período desse, qualquer perdãozinho de qualquer juro já faz uma diferença grande. As pessoas estão acreditando nesse trabalho todo? Sim, estão indo. Nossa expectativa nessa semana de negociação é superar a semana anterior, que foi realizada pelo PROCON Maranhão.
Que a gente teve quantos atendimentos? Você tem ideia de quantos atendimentos? 4.000 atendimentos. 4.000 uma média atendimentos, de 4.000 né? atendimentos. Então, agora no final do ano a gente deve dobrar isso, né? Porque Deve, todo mundo sim. quer comprar um pouquinho, mas às vezes a gente tem até essa cultura, né? De deixar para negociar, ou deixar para cuidar dessa dívida quando a gente está pensando em comprar mais. Verdade. Como no final do ano todo mundo está pensando em comprar mais, é a hora de negociar as dívidas. Essa negociação, quando vocês vão fazer, é uma coisa complicada, demorada? Tem alguma coisa assim que dê mais trabalho para fazer? Como é que é? Não, na verdade, o consumidor ele tem que se preocupar em levar a documentação pertinente à sua dívida. Levar um contrato que ele tenha, um recibo, algo que comprove que ele tenha vínculo com aquela empresa que vai ser A comprovação em que do há a débito, negociação. né? Isso, além disso, os dados pessoais, os documentos pessoais são importantes e principalmente uma proposta de negociação que não onere seu orçamento familiar, né? Então, a pessoa já tem que ir mais ou menos com uma ideia do que ela pode negociar. Gastar, exatamente. Tipo assim, Pode tem uma gastar na dívida, negociação. vamos pegar essa dívida, não vou pegar esse 40 mil, porque está muito alto, deixa eu pegar uma dívida aqui menorzinha. Tem uma dívida de 5 mil, vamos dizer lá. Tem uma dívida de 5 mil. Então, antes de sair de casa, a gente já tem que pensar no que a gente pode pagar dentro do limite de negociação. Tipo, eu só posso pagar uma prestação de R$500, é mais ou menos isso? Exatamente. Aí, exatamente, É o que você vai me interessante. responder no próximo bloco, porque eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente vai voltar daqui a pouco para continuar falando sobre esse assunto. Só um minuto. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre essa semana de renegociação ou de combate ao endividamento. E a gente estava falando que as pessoas, na hora de procurarem o PROCON ou de procurarem a empresa a qual devem, elas já devem ter uma noção do que o orçamento delas aguenta pagar. Exatamente. E as pessoas já chegam assim, ou vocês precisam dar uma ajudazinha na hora de fazer esse ajuste entre o que eu devo e o que eu posso pagar? Algumas pessoas não levam, por isso a gente orienta, né, a análise do orçamento familiar para que facilite o fechamento do acordo, o fechamento da negociação. Então, a gente busca em todos os nossos canais, nossa rede social, nas matérias, orientar o consumidor a levar essa proposta de acordo. Mas eu fico pensando assim, Jéssica, porque vocês fazem esse trabalho todo, a pessoa vai lá, faz uma negociação, começa a pagar. A partir daí, a pessoa imagina assim, eu estou liberada, posso comprar de novo. Tipo, a mensagem subliminar é, eu posso me endividar outra vez. Aí pega o cartão, sai, compra. Pô, você pode ficar com duas renegociações, 3 renegociações. Como é que vocês lidam com isso? Por exemplo, com certeza vocês devem ter alguém que chega lá de vez em quando com uma renegociação. O que fazer? Vocês dão orientação nesse sentido também? Sim, damos orientação. Nós temos trabalho de educação financeira no PROCON Maranhão, inclusive com um projeto muito bonito desde a infância, que é o PROCON Mirim, né, que aplica a educação financeira nas escolas estaduais. Então, a criança estimula muito os pais a consumirem por conta da mídia, né, excessiva, que acaba te estimulando a realizar compras, estimulando a realizar o consumismo desenfreado. Então, pensando nisso, o PROCON Maranhão executa hoje um projeto chamado PROCON Mirim, no sentido de orientar desde criança, desde a base, sobre educação financeira. Assim, depois de grana não adianta não, amiga. Exatamente. Depois que a gente já se acostumou a gastar, fica complicado. E esse projeto, como é que ele aceita? O PROCON Mirim? Isso. O PROCON Mirim, nós temos um calendário anual, né, de escolas em parceria com a Secretaria de Educação, que são indicadas as escolas nas quais serão atendidas. É feito todo um cronograma anual com essas crianças, de palestras, de orientação, dinâmicas, brincadeiras, né, uma forma bem lúdica de ensinar a educação para o consumo. Diz que aprendendo nessa fase, a gente custa esquecer. Mas isso é um projeto, vamos dizer, a médio e longo prazo, né? Que são quando essas crianças se transformarem em consumidores independentes, que por enquanto ainda dão na dependência dos pais essas outras coisas. E para os mais velhos, tem algum trabalho que ainda possa ser feito? Vocês conseguem enxergar essa possibilidade? A dica é, muitas pessoas recorrem a empréstimos, não
Posso repetir essa parte? Não, pode continuar à vontade. A dica é não comprometer em mais de 30% a renda, exatamente, o orçamento familiar, né, de forma que ele não chegue ao superendividamento, né, que é mais que o endividamento, né? Pois é, a gente tem o que é o endividamento? Quando eu comprometo quanto da minha renda? Acho que não tem como falar isso. Então, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa super endividada, isso significa o quê? Certo. Vamos lá. Quando você está endividado, você ainda consegue manter teus gastos básicos. Quando você está super endividado, nem isso você consegue, né? Você não consegue manter os teus gastos básicos, né? Alimentação, saúde, que seja. Quando eu não consigo mais pagar a conta de água, de luz, de ir para o supermercado fazer o que eu preciso, eu estou super endividada, né? Exatamente. Quando eu tenho uma sobrinha para isso, eu posso estar endividada, mas ainda consigo... Exatamente, consegue manter o básico para sobreviver, para a sobrevivência familiar. Eu imagino que nessa hora seja a hora de fazer a negociação. Tipo, eu já estou endividada, então eu preciso fazer a negociação. Não preciso chegar ao super endividamento quando eu não posso mais fazer nada para buscar auxílio, né? E o que chega mais para vocês? Gente endividada ou gente super endividada? Nós temos de todos os casos, exatamente. Então, a intenção é evitar. Né? A intenção quando nós realizamos a semana do superendividamento, são para aquelas pessoas que realmente não conseguiram manter, né, um orçamento, ultrapassaram, mas a orientação para o consumo ela é constante no PROCON, de modo a evitar. Essa é uma medida emergencial, vamos dizer assim, essa que vocês estão fazendo agora de negociação para o superendividamento é uma emergencial, mas as outras são feitas pontualmente ao longo do ano. Essas ações todas são realizadas ao longo do ano, exatamente. Não é isso? Que resultados, por exemplo, o PROCON do Maranhão está liderando essa campanha por conta do Duarte Júnior, que é o presidente regional. Vocês têm alguma expectativa, quer dizer, vai sair um resultado do o que foi o objetivo desse trabalho todo e o que vocês conseguiram alcançar? Sim, nós vamos divulgar a quantidade de atendimentos, né? Até por parceiros, nós divulgamos a quantidade de atendimentos feitos por empresas de telefonia móvel, bancos, concessionários de serviços públicos e a expectativa é, como eu falei, mais de 4.000 atendimentos. Então, a gente quer superar essa marca. Gente, mas 4.000 é muita gente, viu? Muita gente super endividada ou endividada. Aqui vocês atendem só São Luís. Exato. Esse trabalho é realizado só em São Luís? Isso, assim, em toda a região Nordeste, nas capitais, né, que representam o estado de cada... Nas capitais, né? Quer dizer, quem mora no interior está fora dessa... Na verdade, eles podem, o consumidor que quiser negociar uma dívida pode chegar, né, até um PROCON mais próximo de você, nós temos PROCONs espalhados pelo estado inteiro, e pode solicitar uma negociação. A empresa, ela não é obrigada a negociar, mas nós podemos intermediar essa negociação de uma forma mais benéfica ao consumidor. Ah, sim. Quer dizer, mesmo não sendo estendido para os municípios, esse trabalho pode ser realizado. Pode ser realizado. Se houver boa vontade da empresa, no caso, né? Sim, claro. Estando fora daqui, ela não é obrigada a fazer esse trabalho de negociação? Na verdade, assim, as condições oferecidas ao consumidor nessa semana do superendividamento é especial, né? Sem juros, é mais benéfico ao consumidor. Mas ele pode ter uma negociação também após a semana do superendividamento. Não nas condições que estão ocorrendo durante a semana, mas nós podemos intermediar uma negociação. Ela Por pode isso que é ser estendida para os outros dias do ano. Exato. E a partir de quem não conseguir ser atendido até o dia 1º, pode continuar procurando o PROCON. Pode sim. Que vai ter também uma ajudinha bem-vinda. Exatamente. A gente está falando muito só dessa campanha de superendividamento, né, Jéssica? Mas tem muitas outras ações que são realizadas pelo PROCON que também dão suporte a esse tipo de trabalho, né? Sim, claro. A gestão do atual presidente, o Duarte, tem sido muito eficiente nesse sentido. As multas aplicadas nas empresas, inclusive nas empresas que estão no ranking das mais reclamadas, hoje têm sido convertidas em benefícios ao cidadão, né? A título de exemplo, são as internets sem fio, né, Wi-Fi, que foram instaladas nos terminais de integração aqui de São Luís, terminal de integração do Distrito Industrial, né, que fica na BR, no terminal rodoviário, no terminal da Coama e também no terminal de São Cristóvão. Então, o cidadão hoje tem acesso à internet livre
por conta de um termo de ajustamento de conduta, né, com as operadoras de telefonia, multas aplicadas e que foram revertidas em benefício ao cidadão. Essa internet que está lá, de alguma forma, já é resultado de um outro trabalho feito pelo PROCON. Quer dizer, é uma multa, vamos dizer, que foi revertida no serviço em favor da comunidade. Exatamente. Mas que interessante, isso é bom de botar fazer muita coisa pela comunidade, já que a comunidade tem tanta reclamação dos serviços, né? Então seria bom eles prestarem esse tipo de serviço, isso é interessante. Que outras ações você destacaria nesse sentido? Bom, nós temos... Ontem aconteceu a audiência pública em face da instituição de ensino Pitágoras, né? Foram diversas falhas na prestação do serviço que resultou em uma ação civil pública em face da instituição, né? E ontem teve a audiência de conciliação, né? Muitos estudantes estiveram presentes, representantes da faculdade, e lá nós fomos bem positivos no sentido que a gente não aceita falha na prestação do serviço. Tem que ter uma contrapartida. O consumidor tem que ser informado, né? Porque eram muitas reclamações em face do atendimento, né, ao consumidor, demandas repetidas, né? Além de ofertar ao consumidor uma matéria presencial e oferecê-la à distância por falta de professor na instituição. Sim. Né? Você prometia uma coisa, oferecia e entregava outra. Exatamente. Então, assim, hoje a nossa busca é pela melhoria da prestação de serviço, né, aos estudantes, porque o que não pode acontecer é a mercantilização do ensino. Então, o PROCON Maranhão está acompanhando, né, essa tratativa, e a gente espera que tenha isso. Ok. Só uma última pergunta, com relação ainda à negociação sobre endividamento, precisa marcar hora, precisa fazer agendamento? Não, o consumidor... Ou só chegar lá e já... O consumidor pode chegar das 8 às 17 horas na unidade do Viva da Beira-Mar, que ele vai ser atendido. Basta informar qual que é a empresa que ele deseja negociar e ele vai receber uma senha, aguardar e ser atendido. Aguardar, porque imagino que tem muita gente lá esperando esse mesmo tratamento, mas tem uma ótima oportunidade de você se livrar daquela dívida que você vem enrolando o tempo todo e ela só está aumentando. Aproveita essa semana de renegociação de dívidas e se livra dela, já entra o ano com a ficha limpinha. Exato. Né? E quem não foi, a gente convida a aparecer lá até o dia 1º de dezembro. Até o dia 1º de dezembro, o pessoal do PROCON, aquela empresa que você deve, está lá te esperando para fazer uma negociação. Quem sabe é bem vantajosa. Se tem dívida de 40 mil que fica em 4, quem sabe a sua que é de 5 mil, fica só R$500 de repente, né? Verdade. Jéssica Zobel, muito obrigada pela sua participação no nosso Elda. programa. Um bom dia para você. Bom dia para você também. Ok, você já sabe, tudo isso aqui fica à disposição no nosso site, você pode acessar a hora que você quiser para rever qualquer reportagem, qualquer entrevista que você quiser também. É no al.ma.leg.br/TV e também nas nossas redes sociais vai estar tudo à sua disposição e na nossa página do Rádio Online também. E todos os dias eu vou estar aqui esperando você a partir das 8h30. Tchau!